o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Oremos. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez colocamos a nossa vida como instrumento em Tuas mãos santas, para que o Senhor, através também do Teu Espírito, ministre a este povo. Vai tirando toda falta de concentração, todo tipo de bloqueio, seja ele de que ordem for. Neste lugar, só a manifestação do poder de Deus e do Teu Espírito Santo, e que o Teu povo seja atraído e seja, ó Deus querido, orientado pela Tua palavra nesta noite. Usa-me, Senhor, para que através da ministração da Tua palavra o Teu nome seja glorificado, que nós diminuamos, mas que o nome de Jesus seja exaltado. E por de Deus, amém? Amém. Em um mundo de tantas tecnologias de rastreamento por meio de satélites, GPS, e até os animais agora já estão sendo chipados, estão sendo colocados chip para que os seus donos não venham se perder, emitindo sinais e bips com o objetivo de não perder contatos, por sua vez, importantes. Ouvimos uma notícia de que o avião que caiu está sendo procurado e já estão captando um sinal que suspeita-se que é da caixa preta do avião que caiu com mais de 200 passageiros. E aí já estão ouvindo, já estão captando um sinal que entende-se que é da caixa preta. Vivemos um momento, irmãos, no mundo em que os satélites mostram a localização de tantas coisas e nós todos estamos aí em contato, mesmo sem querer, com tantas coisas. Tem tanta gente nos vendo e monitorando. Outro dia aconteceu de uma pessoa que estava dizendo que de pés juntos, que não tinha sido ele que tinha matado uma outra pessoa, aquele caso da moça que o rapaz matou ela e jogou o carro dentro do rio, e ele jurou de pés juntos que não foi ele e aí foram ver no sinal sinal do celular, e foi descoberto que no sinal do celular ele estava exatamente naquela área onde foi morta a pessoa. E aí ninguém se esconde mais, porque estamos aí sendo monitorados, chipados por satélites. E aí as pessoas travam o automóvel roubado, aí busca ele onde quer que esteja, e automaticamente trava o veículo, e aí a segurança está aumentando com isso. Países que têm mais condições financeiras monitoram outros países e não querem nem saber das leis que existem, monitoram e por satélite, e há um contato, mesmo sem querer, porque é importante que tenhamos esses contatos. O tema da nossa mensagem nesta noite é captando o sinal de Deus. Amém, irmãos? Amém. Esse homem chamado Jacó estava dormindo. Antes o texto fala que o homem de Deus tinha que sair para buscar uma esposa, e havia um projeto de vida, e havia uma orientação de Deus para a vida daquela família, um projeto de Deus. E aí esse homem chamado Jacó, ele se deita e começa a sonhar, e diz que é uma escada que chega até os céus, e ele está dormindo e acorda, e ele entende que Deus estava naquele lugar e que ele não sabia. Você crê que Deus está nesse lugar? Amém. E você sabe disso, amém? Amém. E se Ele está neste lugar, e quando Deus está num lugar, e você está linkado com esse Deus, e você está plugado nesse Deus, e você está captando os sinais desse Deus, e a prova é a Deus maravilhoso que nós estamos aqui cultuando, que você esteja sensível aos sinais de Deus. E houve um homem chamado Gideão, em que Deus
fazer algo. E ele, para confirmar se aquele sinal, se aquilo era de Deus mesmo, ele pediu um sinal. Você sabia que você também pode pedir isso a Deus? Amém? Você sabia que Deus, ele está disposto a sinalizar para você? Ele é o mesmo ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Amém, irmãos? E ele está disposto a sinalizar para você, porque o nosso Deus não é um Deus que promove dúvidas no coração de ninguém. Amém, povo de Deus? Então, se você entrou aqui neste ambiente com dúvidas, fique atento ao sinal de Deus, porque Ele é o único Deus que não compactua com dúvidas, e Ele tem prazer em deixar você com certeza. Amém, irmão? Gideão, ele começou a pensar: será que esta palavra é de Deus mesmo, para me fazer ir de encontro ao inimigo do povo de Deus? Será que esta palavra é de Deus para mim? E ele pediu: Deus, me sinaliza, porque a minha captação do teu sinal está com um problema, está com dúvida. Sinaliza para mim, Deus. Eu vou colocar aqui um algodão neste lugar, um novelo. Estou falando de algodão para os irmãos compreenderem melhor, mas não era um algodão propriamente dito. E por favor, Deus, para que eu confirme se isso é um sinal do Senhor, porque eu estou com dificuldade de sentir se é o Senhor mesmo. Então faz com que o sereno que cair durante a noite molhe só esse novelo e não molhe ao redor, por fora. E ele amanheceu no outro dia, estava tal qual ele pediu a Deus. E aí Gideão falou assim: escuta, já estou percebendo que esse sinal é de Deus mesmo, mas Deus, a minha captação de sinal está tão ruim, não fica zangado comigo não. Agora eu vou te pedir o contrário, faz com que molhe fora e dentro fique seco. Não fica chateado comigo não, Deus, porque eu estou com um problema de confirmação de sinal, está chegando, falhando. Igual quando alguém liga para o outro pedir dinheiro emprestado, aí fala com você: alô, tudo bem, graças a Deus, tudo bem. E aí fala assim: escuta, me arranja a senha até dia 30. Tá falhando. Igualzinho, Gideão falou assim: Deus está falhando, confirma para mim, Deus. Fala a verdade, se às vezes chegam as mensagens de Deus para você e você recebe por parte, às vezes porque a fé não anda lá muito boa, às vezes porque você não anda muito com sintonia com Deus, orando pouco, lendo pouco a palavra, e vai chegando meio partido a mensagem. E Gideão, ele se considerava o mais fraquinho de todos, nunca tinha batalhado nada, não era general, não era soldado, não era nada. E ele disse: será que esse negócio é de Deus mesmo? Captando o sinal de Deus. Irmãos, quando um homem ou uma mulher está sensível à sinalização de Deus, sai da frente deste homem e desta mulher. Porque ninguém segura um homem e uma mulher que capta o sinal de Deus. E nesta noite, o Espírito Santo tem poder para tirar toda a interferência do teu coração e do teu ouvido. Eu quero ouvir um amém e um glória a Deus, uma salva de palmas nesse Deus. É para Ele. Aleluia! O Espírito Santo está aqui. Ele está tirando toda a interferência. Ele está tirando toda a interferência. Para que nós possamos ouvir de alto e bom som o sinal de Deus. Para que você não faça como Jacó. Deus às vezes fala pela mãe, viu? Filhos que aqui estão,
para você: filha, não faça assim, faça desse outro jeito. Cuidado com este tipo de problema. Não bata o pé, filho ou filha. Não faça escondido, porque o seu pai e a sua mãe têm a autorização de Deus para te orientar aqui nesta vida, e Ele usa pai e mãe. Amém? Muitas vezes, esposos que estão aqui, Deus usa a tua esposa para dizer para você: não vai em determinado negócio. E se você estiver em sintonia com o Espírito Santo e com Deus, você vai lá na palavra que diz assim: honra o teu marido, e escuta ele. Ah, mas meu marido diz umas coisas que não é. Ele mente muito, pastor. Mas ele não deve mentir todo o tempo, não. Tem coisa que ele fala assim, você, tá certo, mas ele já mentiu tanto. Mas tem coisa que é verdade e você deve ter obediência a ele. Certo? E a mulher, Deus coloca homens e mulheres na tua vida, pastores, e agora tem pastoras também. E existe uma preocupação muito grande da parte de alguns ministérios, se concordam, se não concordam com o pastorado feminino. Eu vou dizer para você o que eu penso. Também nos ministérios tem muitos homens se omitindo, e aí Deus está levantando mulher para falar da palavra dele. É isso que eu penso, tá? É isso que eu penso. Um pensamento meu. Você não é obrigado a concordar. Ah, agora tem pastor. Pois é, omissão masculina. Porque se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Certo? Imagina se as pedras vão clamar, as mulheres muito mais. Elas são muito superiores à pedra, também, mulheres? Amém, bem baixinho. Amém, mulheres? Promove aí vocês não me ajudam. Irmãos, Jacó disse assim: Deus estava aqui, eu não sabia. Eu não sabia que Ele estava aqui. E quando você não sabe que Deus está naquele negócio, você começa a perder. Você começa a perder tempo. Você começa a perder tanta coisa. Na sua palavra, João Batista diz assim: escuta, pergunta lá. João Batista estava com um problema de interferência, viu, irmão? Ele estava com uma dúvidazinha. Pergunta lá se é ele mesmo que havia de vir. Aleluia. Pergunta lá. João Batista, um homem cheio do Espírito. João Batista pregava no deserto, e o povo afluía para o deserto para ouvir a palavra de João Batista, porque era uma palavra que vinha com peso de autoridade. Era um homem de Deus. Mas este homem passou por isso. Pergunta, eu quero confirmar. Estou vendo algumas interferências na minha mente. Irmãos, são muitos pensamentos que vêm em nossa mente. Interfere. Abraham Lincoln disse que pregar é como lutar com abelhas. E disse que pregar o Evangelho, pregar a palavra, é acomodar os incomodados e incomodar os acomodados. E eu espero que a palavra de Deus esteja fazendo isso com você nesta noite. Amém, povo de Deus? Incomodando você que está acomodado e acomodando você que está incomodado. E nós estamos aqui. O João Batista falou assim: pergunta se é ele mesmo. E ele disse assim: avisa para o João que os cegos estão recuperando a visão. Aleluia. Os aleijados estão sendo recuperados, estão se levantando e andando. Glória a Deus. Os enfermos estão sendo curados. Está sendo anunciado o reino de Deus espiritual. E aí João falou assim: está confirmado. Aí ele linkou, falou: é ele mesmo, é o Filho do Homem, é o Messias esperado.
e aí morreu em paz. Também Simeão, ao apresentar Jesus, que era costume da época, e disse assim: agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram o Salvador da humanidade. Aleluia, glória a Deus. Que saia toda a interferência da tua e da minha vida. Nós precisamos perceber que Deus está naquele negócio, porque se você não perceber, saia daquele negócio. Deus estava aqui, eu não percebia, disse Jacó. Deus está neste lugar e eu não sabia, disse Jacó. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar falando com você nesta noite. Nós todos precisamos. E aí nós ficamos pensando, mas como é que eu posso entender que Deus está? Porque lá no livro de Reis está escrito no capítulo 19, versículo 12, primeiro livro de Reis: e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada, e o Senhor estava na voz mansa e delicada. Terremoto, não estava Deus. No fogo, não estava Deus. A Bíblia diz que Elias orou e o fogo do céu desceu e lambeu o holocausto, e ali o Senhor foi manifestado através do fogo. Amém, irmão? Jesus Cristo disse: Pai, está consumado. E disse que houve trevas e houve um abalo, um terremoto. E aí os soldados disseram assim: reconhecemos que este verdadeiramente era o Filho de Deus. Eu não sei o que você precisa para reconhecer o sinal de Deus orientando a tua vida, mas Paulo precisou tomar um tombo. Aliás, ele era Saulo. Como já falei aqui para os irmãos, ele ia montado em um animal em direção à cidade de Damasco, se não me falha a memória, para ele pegar. Ele tinha carta branca para matar cristão, para pegar cristão, para acabar com cristão. E diz que uma grande luz apareceu e uma voz dizia: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse assim: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele precisou cair do animal, tomou um tombo feio, e disse: vai a tal lugar assim, procura uma pessoa chamada fulano de tal, e lá ele vai orar por você. E até ele encontrar aquela pessoa, ele estava cego, havia uma interferência, e chegou lá, aquele homem orou, servo de Deus, e foi orar com medo, porque Paulo tinha fama de que matava o cristão. E ele disse: será que esse homem não vai me pegar aqui quando eu curar ele? Mas ele fez o que Deus mandou. E aí, quando Deus entrou com providência na vida de Paulo, o sinal de Deus na vida de Paulo foi recobrado. Amém, irmãos? Eu não sei o que você acha disto, e nem como você está nesta noite, e como é que você se encontra, mas Deus pode se manifestar da forma que Ele bem entender na tua vida. Certa feita, um homem chamado Balaão recebeu uma incumbência de abençoar um povo que não era o povo de Deus, e ele, interessado na remuneração, montou uma jumenta. Tem um anjo na minha frente, eu não consigo passar, eu estou contigo há tanto tempo, dá uma lição de moral. Uma jumenta não dá lição de moral no homem. É isso que acontece com o homem e com a mulher de Deus, que não escuta a voz de Deus. O jumento vai te dar lição de moral. Eu espero em Deus que nenhum de nós aqui nos prestemos a isso.
E antes disso, o sinal seja recobrado, amém, irmão? A antena de Deus é muito forte. O problema da interferência está em nós. E aí aquele homem disse: então tá certo, eu não vou mais. Mas enquanto você estava então o Jacó disse assim: Deus estava nesse lugar e eu não percebi. Deus, ele se manifesta a nós, amém, meus irmãos? Não é um Deus que se oculta, como eu preguei na quarta-feira aqui. É um Deus que se apresenta, que levanta o seu rosto sobre nós e se apresenta a nós. E a Bíblia diz que o nome do Senhor significa maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, amém? E que esse Deus é um Deus que se preocupa com a nossa existência e que quer agir na nossa vida. Mas como fazer isto se nós não estamos percebendo onde Ele está, nem o que Ele está dizendo? Como vamos nos orientar na vida? Como? Se nós não estamos percebendo, não estamos captando o sinal de Deus. Nesta noite, o Senhor quer tirar toda a interferência. E tem gente que fala assim: já estão bonitos os evangélicos, os cristãos, eles cantam ao Senhor, eles levantam as mãos, eles escutam a palavra, eles entendem a palavra, e eu gostaria de entender daquela forma, mas eu não entendo. Se você um dia já pensou, já falou isto, Deus vai se revelar a você nesta noite, neste lugar. Eu creio. E é noite de você dizer assim: eu aceito esse Deus que disse que vai se revelar na minha vida, porque eu quero conhecê-lo mais e mais. E tem alguma coisa que está interferindo, que eu não consigo compreender. Deus vai tirar toda a interferência, em nome de Jesus. Quem sabe você estava caminhando bem, servindo a Deus, aí houve uma interferência no meio do caminho, e você abandonou a igreja, saiu da casa do Pai, está longe dos caminhos do Senhor, e está aqui nesta noite, porque sente fome e sede da palavra de Deus, e Ele te ama tanto, e está me mandando dizer que é dia e hora e momento de voltar para os caminhos dele. Volte em nome de Jesus. Ele está de braços abertos esperando por você. E quem sabe você nunca pertenceu a igreja nenhuma, mas é noite de dizer: eu aceito esse Deus, e eu quero que Ele tire toda a interferência, eu quero entender essa palavra, que eu sei que é verdade, mas eu preciso entender. É noite de salvação, é noite de entregar a sua vida para Jesus.